e nós vamos conversar com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é nosso em recebê-la. Denise, na última sexta-feira o PSB indicou formalmente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para compor a chapa do ex-presidente Lula na sua candidatura à presidência da República. Diante de uma necessidade que muita gente apontava já há algum tempo da criação de uma frente ampla contra o Bolsonaro que fosse além do campo da esquerda, essa chapa acaba sendo a concretização dessa frente possível diante das circunstâncias do nosso cenário político? Glauco, eu penso que sim. Eu acho que já era uma discussão que vinha andando desde o final do ano, né, no início desse ano, e acho que é importante essa consolidação. E hoje também tem uma outra agenda, pelo que eu vi agora pela manhã nos jornais, que é uma agenda do Lula em Brasília, em que, para além da confirmação da presença do Alckmin, que eu acho que tem um valor simbólico importante, embora ele não represente exatamente um movimento de partidos ou de parlamentares em torno do nome dele para a composição, mas eu acho que sim tem um fator importante, que é o PSB fazendo essa composição, e eu acho que ato contínuo eu ligaria com o que vai acontecer hoje, ou está em andamento em Brasília, que é a presença do Lula lá e em contato com outros parlamentares. Eu li que o senador Randolph está organizando um encontro com o PMDB e há uma discussão já de que o PMDB poderia, são com outros partidos também, mas que o PMDB deveria ou poderia discutir o tema da saída da candidatura da Tebet, da Simone Tebet, para apoiar o Lula. O que eu acho, Glauco, que seria realmente assim, muito importante nessa ideia de uma composição, de agregação de partidos, é que realmente assim, eu vejo com preocupação a resiliência com a qual o Bolsonaro está se consolidando e o grande esquemão, e eu não encontro outra palavra para falar sobre, que está girando em torno da eleição do Bolsonaro, um esquemão de interesses que se representa ou se reproduz no parlamento, né? Em quem está ganhando, nos esquemas que a gente vem vendo cada semana, aparece um escândalo novo em termos de desvios e de corrupção mesmo no governo Bolsonaro. A gente viu na saúde, no tempo da CPI, a gente está vendo na educação, em várias áreas da educação. Hoje tem também o tema das licitações e dos recursos de emendas com empreiteiras desconhecidas ganhando recursos, quase 600 milhões de reais. Então, eu acho que sim, tem um bloco de interesses neoliberais, militares em torno do Bolsonaro, me perdoe, que é muito importante que para enfrentar essa força, sem contar o que eles atuam de forma ilegal nas redes sociais, é muito importante compor essa frente em torno do Lula, né? Então, eu acho que o Alckmin, ele representa isso. Acho que esse encontro que eu vi nos jornais de hoje, que está programado para acontecer hoje na casa do senador, o ex-senador Eunício Oliveira, com o MDB e outros partidos, também vai nessa direção. E eu, por último, acho que, corroborando algumas discussões que já vêm acontecendo aí no campo democrático e popular, eu acho que o PDT é um outro partido importante para compor essa frente, é de uma tradição histórica e política da esquerda democrática, popular, e eu acho que a gente precisa muito dessa unidade para disputar o primeiro turno, porque eu vejo que o Bolsonaro tem uma consolidação nesses esquemas que pode torná-lo muito mais forte do que a gente imagina que possa estar. Então, eu vejo realmente assim como um elemento estratégico a composição de uma frente de apoiadores de partidos que apoiam a candidatura do Lula ainda no primeiro turno.
E você acha possível, viável, esse deslocamento do PDT junto à candidatura do ex-presidente Lula? Porque, de fato, existe um histórico de proximidade entre as duas agremiações. Inclusive, o próprio Leonel Brizola foi candidato a vice na chapa com o ex-presidente Lula em 1998, mas o presidenciável da legenda, Ciro Gomes, ele sempre dá muitas entrevistas falando mal do Lula, falando mal do PT. Você acha que, mesmo assim, é possível essa aproximação ocorrer ainda no primeiro turno? Eu falo aqui de expectativa, né? Não componho as forças partidárias, então eu te diria assim, se eu for te comentar em torno do que eu observo nas movimentações, do que a gente observa olhando os movimentos políticos na rede, nas redes sociais, a lógica, olhando também a macropolítica, o que está acontecendo fora do Brasil, todos os movimentos de extrema-direita que vêm se consolidando enquanto forças políticas, para mim é uma coisa bastante estranha, mas forças políticas dentro do sistema democrático que são extremistas de extrema direita, que são antidemocráticas, né, vem se consolidando nesse processo, e, portanto, ameaçando a sociedade ocidental para um giro à extrema direita, um giro autoritário, um giro militarizado. Então, eu penso assim, com tudo isso, a gente também está vendo esses elementos dentro do Brasil, na figura consolidada do Bolsonaro. Eu acho que tem um aspecto que você corretamente coloca, que é o elemento da candidatura, Ciro. É óbvio que essa ideia que eu estou comentando aqui do PDT é um processo que teria que se constituir em discussões e diálogos, inclusive com o próprio Ciro. Você tem razão, ele tem uma postura bastante refratária, acho que ele faz um jogo que pretende buscar um eleitorado incomodado com o PT, né, que não gosta do PT, ou aqueles não totalmente Bolsonaro, mas que não gostam do PT. Acho que ele não vai avançar que ele tem nesse nicho, que ele vai disputar com o bolsonarismo, e aí eu não acredito que nenhuma dessas candidaturas de terceira via vá vingar, né? Porque a sociedade brasileira, infelizmente, ela está bastante polarizada. Então, eu te diria assim, em que pese as posições do Ciro, e é uma retórica pré-eleitoral, de avaliação também, eu imagino, das suas potencialidades como candidato, mas eu acho que vai chegar o momento em que isso se afunila, e o próprio PDT pode julgar e avaliar a gravidade que a gente está vivendo. Eu duvido que a gente convive com bastante figuras públicas do PDT e são históricas na luta política pela democracia. Então, eu não creio que esses dirigentes e que essas figuras públicas do partido não estejam percebendo que a gente está realmente numa situação limite em termos da frágil democracia que nós temos no Brasil. Então, eu aposto nisso. Eu aposto em que essa construção, em que pese as diferenças, não se está pretendendo aqui que todo mundo vire uma coisa homogênea, mas que essas diferenças elas possam ser incorporadas respeitosamente a partir de uma unidade que todas essas forças políticas do campo democrático vejam como relevante. Na minha opinião, o aspecto central eu acredito que é muito importante uma vitória no primeiro turno do Lula, porque nós enfrentaremos um candidato, do ponto de vista da extrema-direita, que é o Bolsonaro, que não respeita as regras, não respeita as leis, não respeita o sistema democrático como um todo, e ele vai tentar embolar, ele vai tentar, caso não seja vitorioso, ele vai tentar impedir, né, a posse e o sistema todo funcionando. Então, eu acho que nesse caso seria muito bom se, além do PSB, do MDB, o PDT também estivesse já por uma vitória no primeiro turno com bastante consistência, para que a gente tivesse condições de socialmente a sociedade civil, as instituições políticas, as instituições democráticas pudessem ter todas
num movimento em defesa da própria sociedade, da própria democracia. Eu acho que seria, num segundo turno, um momento de bastante risco para esse campo democrático. E falando dos riscos para a democracia, Denise, você citou essa viagem do ex-presidente Lula a Brasília, que ele vai fazer uma pequena maratona, né, de 3 dias ali, de encontros com políticos de diversos partidos. Esse tipo de aproximação, ele ganha uma importância ainda maior quando a gente tem a situação que temos hoje, com a Câmara dos Deputados, no caso, operando pela lógica das emendas do relator, do orçamento secreto, com um poder concentrado nas mãos de Arthur Lira e do seu grupo, que obviamente não vão querer a eleição do ex-presidente Lula, porque ele já falou que vai trabalhar para que acabem as emendas de relator, que elas são inclusive uma ferramenta bastante obscura e nada transparente, e acaba entregando ali a chave do cofre praticamente para a presidência da Câmara. Você acha que nesse sentido, então, diante desse cenário, se torna ainda mais crucial essa aproximação com parlamentares de outros partidos? Sim, Glauco, foi bem importante a tua colocação. Eu até essa semana escrevi um artigo em que eu estava fazendo um levantamento com a janela partidária, para você ter uma ideia, e nossos ouvintes também. Os 10 maiores partidos do parlamento são o PL, em primeiro lugar, né, com 73 deputados, o PT, que é o segundo, com 56, 57, depois tem o PP, União Brasil, PSD, republicanos. Então, você veja, assim, a maioria do Congresso é uma maioria fisiológica, né? É uma maioria que está articulada em torno desse absurdo que se produziu nessa legislatura, em que nós temos um controle do orçamento, além das emendas de relator, que você corretamente lembrou, que é um dispositivo, um mecanismo oculto, a gente não sabe quem está liderando, para onde está liberando. A gente tem as emendas dos parlamentares, as emendas e bancadas, a gente tem praticamente 35 bilhões à disposição de emendas, né? Então, assim, em detrimento de recursos para a educação, para a saúde, políticas públicas que vêm sendo desmontadas, né? Em função disso. Então, eu acho que é perigosíssimo um parlamento e um congresso com esse perfil, né? E o que acontece? Essas eleições, apesar de a gente ter um sistema que busca garantir recursos com o mínimo de equidade a partir dos recursos públicos, o fundo partidário, o fundo eleitoral, ainda assim a gente tem uma desigualdade, um desequilíbrio entre aquelas candidaturas que já são parlamentares, que dispõem desses recursos, com as candidaturas que não são parlamentares e que vão disputar os mesmos recursos partidários no interior desses partidos com quem já está no Congresso. E eu estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante puxar um elemento que ele fala, feito pelo Lula, em que não adianta uma eleição com um Congresso desse tipo, né? Então, mais ainda importante é que a gente consiga unificar nesses dois campos que vai polarizar, porque a gente está vivendo, como eu disse, uma sociedade que está polarizada, e a gente agregue o maior número de pessoas em torno desse campo democrático popular, inclusive fortalecendo campanhas e candidaturas de parlamentares comprometidos com essa interrupção, eu diria, da bandalheira que está dentro do Congresso. Então, a gente tem uma maioria que advoga para si. Na ciência política, a gente tem a definição da oligarquia, né? Me parece que, assim, aquele governo que governa para poucos e para os seus, né? O que nós vemos no Congresso hoje é uma expressão dessas oligarquias dirigindo e determinando, em acordo com o Bolsonaro, desde que fez esse acordo para não sofrer os impeachments e as denúncias que vinham até o ano passado, e sobretudo a partir do dia 7 de setembro, ali, quando ele tentou patrocinar aquele golpe, ele vem montando uma aliança em que ele está articulado com esta oligarquia que controla o Congresso e define as leis e as regras, orçamento, política pública. Então, assim, eu considero que essa aliança mais ampla em torno da candidatura do Lula, eu falo mais amplo porque eu não estou dizendo que sejam a frente
ampla como a gente está definindo para essa eleição, mas uma agregação de apoios de partidos em torno dessa candidatura, que também se reverta em candidaturas mais plurais e diversas no Congresso, né? Não posso deixar aqui de falar da necessidade e da importância de a gente alterar, inclusive, o episódio que foi nesse final de semana motivo de bastante debate, que é a foto da consolidação da chapa Lula-Alckmin, ou da pré-candidatura, né, só formada por homens brancos, somente a Gleice e a companheira do Lula como mulheres, nenhuma pessoa negra. Então, isso representa uma síntese da nossa política sendo exercida e precisando ser transformada por uma política mais plural na agenda, mais plural na representação, mais diversa, para que a gente consiga ter lá dentro interesses que são efetivamente populares, e não os interesses que hoje estão dominando o Congresso, e que, por essa razão, o Centrão é esse meio que faz esse arranjo. A gente precisa ter uma composição de centro-esquerda, democrática e popular, considerando, inclusive, esses elementos fisiológicos que estão incrustados no sistema político brasileiro, né? Oligárquicos, e com os quais a gente precisa também se distanciar, né? A gente, no sentido de uma perspectiva mais plural, democrática, desse campo de centro-esquerda, né? Então, acho que, nesse sentido, essa composição também deve incentivar a pluralidade dessas representações políticas no Congresso, para que a gente consiga, pelo menos, estancar a sangria que sai daquele Congresso também, em torno dos recursos públicos. Denise, inclusive eu acompanhava esse evento, né, de apresentação ali, de formalização da indicação de Geraldo Alckmin a vice, e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, abriu ali os trabalhos mencionando isso, né, essa questão de haver ali um domínio de homens brancos, principalmente, né, e que aquilo representava o tamanho do desafio que a esquerda, o PT, mas a esquerda de uma forma geral também tem, justamente em relação a isso que você comenta, de aumentar a pluralidade, aumentar a diversidade, aumentar a representação de quem é maioria, né? As mulheres no caso, mas não só, também dos negros, de todos aqueles segmentos que estão hoje subrepresentados. Denise, eu queria agradecer. Oi? Se você me permite Sim. Um complemento nesse aspecto que você está colocando, eu acho que é desafiador para os partidos da esquerda, do campo democrático popular também, olhar para essa questão que você está colocando, que muito bem lembrou que a Gleice fez o registro na abertura do evento, porque a gente precisa olhar para a distribuição equânime dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, sobretudo. Por quê? Se essas candidaturas novas de mulheres negras, de mulheres e homens negros, LGBTQIA+, que estão avançando, elas precisam que os partidos e a sua institucionalidade abra esse espaço, e esse espaço se refere também a uma distribuição equânime dos recursos públicos que vêm para essas eleições, porque são candidaturas que vão renovar o ambiente da política, rompendo, inclusive, com velhas estruturas, inclusive dentro do campo da esquerda. Então, eu acho que é muito importante o registro que você faz, para que a gente olhe para esse aspecto da distribuição do recurso público do fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres negras, homens negros, candidaturas LGBTQIA+, que são historicamente mulheres indígenas ou homens também indígenas, pessoas com deficiência, mas que estão atreladas a um compromisso estratégico de transformação da agenda pública, da agenda governamental. Então, eu acho que os partidos da esquerda têm essa tarefa, assim, de ajudar nessa pluralidade. Denise, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado pela sua análise e até a próxima. Muito obrigada, Glauco, aos ouvintes também. Uma boa semana a todos. Que a gente continue aqui sempre bem informados com a Rede Brasil Atual. Muito obrigado, Denise. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e também pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.